Bom, pessoal, essa questão vai exigir da gente muita atenção, principalmente para a interpretação desse gráfico. O que a gente tem que tomar cuidado é que ele está se tratando dessa reação entre o NO gasoso mais meio O2 gasoso, formando NO2 gasoso, e esse experimento foi realizado na temperatura T, ou seja, a temperatura não mudou, ela ficou constante. Observou-se como a velocidade inicial da reação variou de acordo com o gráfico a seguir. Então, repara que para qualquer ponto do gráfico em vermelho, a concentração de NO não mudou, era 0,10. Mudou apenas a concentração de O2. Sendo que tem um ponto que está gravado aqui, ó, marcado no gráfico, que é o ponto cuja concentração de O2 é 0,3, que é esse ponto aqui, certo? O mesmo nós vemos agora no gráfico em verde. Qualquer ponto do gráfico em verde, a concentração de NO não mudou, era 0,05. E tem dois pontos marcados nele, o ponto cuja concentração é 0,3 e o outro cuja concentração é 0,06 para o O2. E aí a gente percebe que quando é 0,03 mol por litro de O2, vai dar 8,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro por minuto. Enquanto quando era 0,006 e a concentração de NO era 0,05, a velocidade era 4,2. Então, para a gente começar a avaliar isso daqui, a sugestão é que a gente tente encontrar já de cara a expressão da lei de velocidade. V é igual a K. Vamos ver se ambos participam, se o NO e o O2 modificam a velocidade da reação. Olhando, a gente percebe o seguinte, olha, do gráfico em verde para o vermelho, a concentração de NO dobrou. Tudo bem? Então a gente percebeu que quando se dobrou a concentração de NO sem modificar a de O2, vamos pegar nesse ponto aqui 003 de O2, que aqui, ó, a concentração de O2 não mudou. A gente percebeu que, num primeiro instante, a concentração de NO sendo 0,005, a velocidade da reação era 2,1 vezes 10 a menos 3. Enquanto, quando a gente dobrou a concentração, a velocidade de 2,1 foi para 8,4. Então, a gente percebe que a velocidade ficou multiplicada por 4. Então, significa que um aumento de x na concentração de NO fez a velocidade aumentar x ao quadrado, já que aumentou 2 elevado a 2. Então, moral da história, o NO participa da expressão de velocidade elevado ao quadrado. Agora vamos ver se o O2 participa. Para isso eu não posso ter alteração na concentração de NO. Então nós vamos escolher um dos gráficos e vamos ver. Vou pegar o gráfico de verde. A gente percebe que a concentração nele, o NO era sempre 0,05. E que desse ponto para esse ponto, a concentração de O2 de 0,03, ela dobrou, ela passou para 0,06. Com isso, a gente percebe que a velocidade de 2,1 foi para 4,2 vezes 10 a menos 3. Então, quer dizer que a velocidade também dobrou. Então, significa que um aumento de x vezes na concentração de O2, sem modificar a de NO, aumentou a velocidade x vezes também. Então, o O2 participa da expressão de velocidade elevado a 1. Então, essa é a expressão da lei de velocidade para essa reação. E aí ele pergunta, na zero, a ordem da reação em relação ao O2 é 0,5. Não é, porque o O2 tem expoente 1. E o expoente é a ordem para aquele reagente em relação à reação como um todo. Então, essa daqui está falsa. 0,1. A reação é de segunda ordem em relação a NO. Está certinho. Isso se dá pelo fato do expoente do NO ser 2 na expressão da lei de velocidade. Então, significa que em relação ao NO, a ordem da reação é 2, verdadeiro. A2, a unidade de K nessa lei de velocidade é L ao quadrado, mol elevado a menos 2, minuto a menos 1. Vamos ver se isso é verdade? Para isso, eu vou precisar trabalhar com o seguinte.
A velocidade está dada em mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Então, vamos anotar aqui, ó. Mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. NO, a gente quer a unidade de K. Então, vamos colocar isso aqui é igual a K, que a gente não sabe a unidade, vezes. O NO, a concentração dele é mol por litro. Só que não podemos esquecer que esse mol por litro está elevado ao quadrado. Então, tem que levar essa unidade também ao quadrado. Vezes a concentração de O2, que segundo o gráfico é mol por litro. Então, nós vamos ter o seguinte, olha bem. Mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1 é igual a K vezes mol elevado ao quadrado é mol ao quadrado. Litro a menos 1 elevado ao quadrado é litro a menos 2 vezes mol vezes litro a menos 1. Simplificando o que é possível, olha, mol de um lado eu vou cortar com mol do outro. Minuto é litro a menos 1 de um lado vezes litro a menos 1 do outro. Então agora, passando mol para o outro lado, dividindo, fica assim, ó, minuto a menos 1 sobre mol ao quadrado vezes litro a menos 2. Isso é a unidade de K. Vou tirar todo um no denominador, mandar para o numerador, invertendo o sinal do expoente. Então a gente chega na seguinte unidade. K é igual a litro ao quadrado, já que o expoente menos ficou mais, mol elevado a menos 2, já que a gente tirou o mais e colocou o menos no lugar, e minuto a menos 1 fica do jeito que estava. Então, conferindo o que está escrito na afirmativa 2, a gente vê que ela está totalmente correta. 3. Na temperatura T, se NO igual a O2 é igual a 1 mol por litro, a velocidade da reação será de 28 mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. A gente já sabe a unidade de K, então não vamos trabalhar com as unidades nessa conta. O que nós temos que fazer, primeiro, é descobrir o valor da constante. Para isso, eu vou pegar uma situação qualquer aqui que a gente tenha condição de avaliar. Eu vou pegar essa daqui, ó, cuja velocidade é 8,4 vezes 10 a menos 3, cuja concentração de NO é 0,10 e a de O2 é 0,03. Então vai ficar assim, ó. Velocidade 8,4 vezes 10 a menos 3 é igual a K, é o que eu preciso saber, vezes a concentração de NO, não esquece que ela está elevada ao quadrado, é 0,10. Colocando em potência de 10, é 10 a menos 1 ao quadrado, vezes a concentração do O2, que para essa velocidade, para a concentração de NO que foi pega, é 0,03. Em potência de 10, dá 3 vezes 10 a menos 2. Lembrando que está elevado a 1. Agora a gente resolve. K vai ser igual a 8,4 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, 10 a menos 4. Passa dividindo, vai ficar 3 vezes 10 a menos 4. Isso daqui, 8,4 dividido por 3, dá 2,8. 10 a menos 3 vezes sobre 10 a menos 4, eu conservo a base, subtrai os expoentes, dá 10 a 1. Então, o K vale 28, com essa unidade que nós vimos aqui, ó. Então, se eu quero saber a velocidade, eu coloco o K, que vale 28, e coloco as concentrações. Ele pediu para considerarmos concentrações iguais a 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado vezes 1, que dá um total de 28 realmente. Unidade da velocidade, mol, vezes litro a menos 1, vezes minuto a menos 1. Portanto, conferindo a 3 também está verdadeira. Falta 4. O aumento da concentração dos reagentes aumenta a velocidade da reação devido a uma diminuição da energia de ativação. Não, olha só. A diminuição da energia de ativação, ela não acontece pelo aumento da concentração dos reagentes, mas sim pela adição de um catalisador. Então, a 4 está falsa. E, portanto, verdadeiras
nós temos as alternativas 1, 2 e 3.